Vamos opinar sobre o ocorrido em Cornella. Sim, eu vou fazer isso. Vocês me pediram? Embora ultimamente eu não queira muita confusão, né? Porque as coisas estão muito polarizadas, tem muita toxicidade e eu percebi que isso está me fazendo mal, assim como faz mal a qualquer um. Quer dizer, isso está envenenando um pouco a nossa vida por dentro e apesar de eu ter um canal onde dou minha opinião sobre muitas coisas, todos os dias, e até ter um canal político com Fran Carrillo, que outro dia fizemos um vídeo, aliás, recomendo que vocês assistam. Apesar de tudo isso, estou tentando me afastar de coisas que eu acho que, bom, fazem mal para mim e para qualquer um. A situação está muito feia, muito polarizada e eu não gosto nada disso. Mas eu vou opinar sobre isso e vai ser agora no final do vídeo, porque antes, algo que eu não disse no vídeo de ontem. Sobre o caso da Itália, mostramos um pênalti claríssimo que fizeram em um bósnio, mostramos também, bom, a falta do Bastoni, falta e cartão vermelho, absolutamente. Também aquela que um defensor bósnio fez em um atacante italiano, que eu acho que o defensor bósnio não tocou na bola, e sim o atacante italiano, e para mim deveria ter sido expulsão do bósnio. Com isso, uma aqui e outra ali. Mas isso eu não tinha visto, e realmente isso deveria ter sido mão de Edin Dzeko, porque ele finaliza com o braço. Mas meu amigo, é impressionante. Acontece, fiquei impressionado que nessa jogada, que agora vamos mostrar como exemplo, a do Güler, bom, veja, ele quer cabecear. Olha, a bola bate no braço, é mão claríssima, não é? A questão é que Donnarumma defende esse chute. Chute que vai ali meio fraco, só que já dentro da pequena área, e Donnarumma praticamente em cima da linha, o cara vai para trás e tira como pode, a bola não entra. Se a bola tivesse entrado, o gol teria sido anulado. A questão é que Donnarumma afasta a bola, e chega o cara que, não é o Seco, mas o cara que está ali, o 10 não, o 23, acho que foi o 23, e ele faz o gol, né? É que o vídeo está cortado, mas outro bósnio ou bósniaco aproveita o rebote. Me disseram que os bósniacos são os bósnios muçulmanos, não sei. Falando dos muçulmanos, depois comentamos sobre o caso de Cornella, que não esqueci. Pois é impressionante como está escrita a lei, essa regra no futebol, que diz que isso é gol, se eu sou italiano, Hoje, ou seja, hoje eu não saio do meu quarto. Quer dizer, eu não saio hoje, não saio por semanas ou meses, porque está tudo terrível. Como comentamos no vídeo anterior, isso de 3 Copas do Mundo, seguidas sem se classificar, tudo isso, o time, ou seja, o futebol italiano, que não consegue evoluir, não tem jeito de conseguir evoluir. Tem um clipe de um jornalista em 2014, na praia de Copacabana, o cara, enviado especial, a Itália acho que já tinha ficado na fase de grupos. Que dizia que, se jogássemos assim, nos daríamos mal e veríamos as próximas Copas do Mundo como espectadores, como uma premonição do que poderia acontecer. Mas vamos a isso. Isso é gol, porque a bola não entrou, se Edin Dzeko tivesse feito, teria sido anulado. Então, claro, a regra está errada, não pode ser assim, porque é uma coisa imediata, é impressionante, ou seja, o Donnarumma afasta e o outro faz o gol e estão dizendo que por isso é gol. De qualquer forma, o chute com o ombro do Dzeko é um chute com o ombro do Dzeko, que dizem, não, é que foi involuntário, pô, claro, mas cara, alguma coisa nessa regra tem que mudar. Tancredi Palmeri, italiano, reconheceu e confirmou. A regra está escrita assim: temos que aceitar. E vários analistas confiáveis mesmo, não o Pabel Fernandes nem nenhum desses, confirmam isso, né? E, bom, isso nos lembra o lance do Güler contra o maior cabo Osasuna. Vocês lembram no Bernabéu que, nesse caso, a bola realmente veio de um rebote para o Güler? A bola bate na mão, o goleiro rebate e depois o Güler faz o gol. Mas era o mesmo jogador, ou pelo menos foi o que disseram. E como o rebote foi imediato, que diferença faz ser o mesmo jogador? Por isso, no lance do Güler tenho mais dúvidas, pois a bola vem de um rebote muito próximo, diferente do Seco, que finaliza com o braço.
Ali o Güler não foi finalizar com a mão, a bola veio de um rebote, o desvio foi muito rápido, gol do Güler, anulado por isso, porque era o mesmo jogador. A regra é uma vergonha, a regra. Enfim, por isso, bom, não só por isso, por muitas coisas, a Itália ficou fora da Copa do Mundo. Então, bom, vai ter gente falando de roubo e tal. Mas o fato é que, e eu lembrei de uma coisa que o Christian Vieri me disse e vou mostrar para vocês. A verdade é que a Itália, no futebol internacional, também não pode reclamar muito de roubos na sua história. Acho que italianos dizem, ok, mas e o pênalti no Bósnio? Ou algo parecido. Agora, é foda saber que podiam ter expulsado um jogador adversário, que eles poderiam ter ficado com 10 e não fizeram isso, e que esse gol foi o do empate, né? Era esperado, já que a Bósnia pressionava uma Itália com 1 a menos. Isso podia acontecer a qualquer momento. Eu lembrei disso do Christian Vieri, que ele me contou, para quem não viu, muitos de vocês já devem ter visto sobre essa questão de roubos em Copas do Mundo. Isso foi, bom, o mais comentado, porque além disso foram 3 seguidos. E é o que eu sempre digo, o que tem a ver aqui um turco que um dia foi o principal responsável da Unicef? Pois agora eu vou contar para vocês. Isso foi o que o Christian Vieri me contou uma vez, quando, não sei se aqui tem música, espero que não. A gente deu uma volta lá por Miami e ele era meu colega na Bein Sports e me falou sobre o que a Coreia fez na Copa do Mundo de 2002 com eles e com a Espanha. E você joga e percebe que o árbitro faz coisas e tem algo que não está certo. Não marca falta para mim, não marca falta para o Maldini, não marca falta para o Totti, ele vê, e aí era um escândalo. Sei que criamos chances de vencer o jogo na Champions, entende? Portanto, sim, o árbitro depois foi pego em Nova York, com heroína, Moreno, a história, e a Coreia se classificou. Vocês lembram disso, né? Aquele árbitro daquele Itália X-Equador foi pego depois no aeroporto de Nova York transportando drogas. Impressionante, mas mesmo assim deveríamos ter vencido. Dovevamo vincere lo stesso. Depois os espanhóis, vocês também jogaram contra a Coreia, e além disso todo mundo sabe que a Coreia, enfim, roubou, dava para ver. Você pode entender quando dizem que em um país, na Itália, o árbitro, ok, na Argentina, o árbitro, ok, na Espanha, o árbitro, ok, pode acontecer, né? Segunda divisão, mas em Copa do Mundo, eu pensava, em Copa do Mundo, todo mundo assiste. Se eu fosse jogador da Coreia, teria vergonha, entende? Mas o quê? Copa do Mundo. Isso não se faz em nenhum lugar, ainda mais em uma Copa do Mundo, assistida por todos, sem poder agir. Foi incrível. Fizeram isso primeiro com Portugal na fase de grupos, depois com Itália e Espanha. O responsável, eu disse outro dia, já contei várias vezes, não me importo de repetir, o responsável pelos árbitros naquela Copa do Mundo de 2002 foi Şener Erzik, turco. Chegaram às semifinais desse jeito, roubando na fase de grupos, nas oitavas e nas quartas, a Coreia que enfrentou a Alemanha perdeu e a Turquia que enfrentou o Brasil também perdeu. Porque, claro, já disseram, olha, vamos parar por aqui, né? Acredito que eles nem queriam parar. Brasil e Alemanha eram tão superiores que não teve como evitar. Mas sim, Şener Erzik. Anos depois, vocês já conhecem a história, responsável pelos árbitros na UEFA e também responsável pelo Unicef. E o Barça, magicamente, começou a usar Unicef na camisa. Perguntaram ao Laporta, mas isso custa alguma coisa? Não, fazemos de maneira altruísta. Stark, Ofrevo, Stark, Aitken, né? Todos esses, enfim, que pesado, cara. É que me lembrei disso por causa do Itaú. Me lembrei disso que o bom do Christian me contou. Bom, então é isso. Nossos mais sinceros pêsames aos italianos. Deve ser terrível. Vamos falar do Vini depois, porque vamos relacionar isso com o tema de Cornella. Mas antes, o lado positivo e o bonito do que vimos esta noite, né? Eu não vi o jogo, era de madrugada. O Brasil ganhou de 3 a 1 da Croácia.
E Vini, que ontem a gente comentou que no Brasil estão criticando muito ele, pelo visto fez um jogo muito bom. E além disso, fez essa jogada aqui por sinal incrível. Ele passa pelo marcador, aquele corte típico que deixa 3 caras para trás, leva 3 caras, impressionante. E além disso, esses dribles aí já são no modo gol. Olha só, os 3 no chão e claro, chega aqui um companheiro que eu não sei quem é, acho que foi um dos que fez gol. Bom, vocês vão me perdoar. Se vocês souberem, coloquem aí nos comentários para mim. E claro, o passe estava claríssimo para que ali da marca do pênalti finalizasse. E isso foi, além disso, nos acréscimos do primeiro tempo. Aqui saiu o primeiro gol do Brasil. De Brasil. Teve outra, deixa eu ver se encontro, foi bem parecida. E é que Vini está. Bom, essa é a jogada aqui mais especificamente, depois teve outra, não tenho ela aqui, mas foi muito parecida. E não terminou em gol. Mas sim com outra chance clara. Vini está em grande fase, Vini já está no modo de quebrar a defesa dos adversários. Cuidado, em menos de uma semana tem o Bayern. Isso é bom, Vini teve problemas na semana. Espero que os brasileiros não peguem tanto no pé dele. Olha, ontem contra uma seleção forte como é a Croácia. Olha, finalista de uma Copa do Mundo, semifinalista de outra ou de outras duas. E poxa, lá está o Modric, ali tem uma seleção forte, pois o Vini já não sentiu tanto o peso da camisa. E espero que os brasileiros se acalmem um pouco com esse assunto. O mais importante é que nada tenha acontecido com o Vini, que ele volte feliz e se sinta útil na seleção. Maravilhoso! O outro que se sente útil com a sua seleção e fez. Agora a gente vê isso do Ancelotti com o Modric, com o Casemiro e companhia. O outro que fez ótimos minutos, acho que ficou uns 20 em campo, foi o Hendrick, que inclusive sofreu um pênalti. E, olha, ele foi uma das estrelas do Brasil ontem, e o garoto está evoluindo como a gente esperava que ele evoluísse. Isso do Ancelotti com o Modric, ele fala, aqui eles conversam, não dá para ouvir direito, mas é engraçado quando diz, ei, você não teria um avô brasileiro? Já que ele conversa com todos os ex-companheiros. E com Casemiro, com Hendrick, com Vini. Pois um tem um avô brasileiro. Você não tem um avô brasileiro. Sentimos um pouco de falta do Ancelotti. Alguém vai escrever, mas será você quem queria que ele fosse embora. Sim, continuo afirmando. Se voltasse atrás, pediria novamente, pois acredito que o Madrid já tinha encerrado um ciclo com ele. Mas isso não quer dizer, como sempre disse, que eu não goste desse senhor, eu gosto muito dele. E gosto muito mesmo dele, né? Bom, então é isso, coisinhas de ontem. Coisinhas de ontem. Bom, vamos lá. Isso aqui são aqueles testes de iluminação que, ao que parece, não é fake, porque eu vi em várias contas e agora quem está postando isso aqui é Júlio Touza. Testes de iluminação no Bernabéu. Bom, vamos ver como vai ficar. Cara, está meio bonito, né? Continuo vendo o Bernabéu por dentro, ou seja, a luz de dentro vaza para fora. Mas enfim, ainda não podemos dizer nada porque são testes, mas não teria nenhum motivo para isso não acabar sendo como é o San Mamés quando iluminam. Deveria ser até melhor, ou como a Allianz Arena. Não teria desculpa, né? Ou o La Cerâmica, pessoal. É que não sei, mas enfim, eles continuam lá, continuam testando. Bom, olha, esse é o vídeo daquele cara na praia de Copacabana, xingando tudo o que era italiano, quando a Itália estava fazendo uma Copa do Mundo terrível, que ficou na fase de grupos, dizendo que se continuasse assim, não ia para lugar nenhum. 2014, cara. Totalmente premonitório. Beleza, vamos lá, vamos ao caso de Cornella. Foi terrível o que aconteceu. Aqueles cantos de milhares de pessoas. Não tem desculpa nem para isso, nem para vaiar o hino. Quem acompanha o canal sabe que sempre digo, vaiar um hino é uma falta de respeito intolerável, seja qual for o hino. Alguns hinos, porém, têm situações específicas. Entendeu? Hay algunos himnos que se pitan Que doem mais do que outros. Por qualquer motivo. Falo isso para ambos os lados. Quem se indigna com vaias ao hino da Espanha, geralmente ignora quando outros são vaiados. Não pode ser assim. O mesmo vale para casos anteriores.
Não, direito à liberdade de expressão, vaiar o hino da Espanha, e ontem aconteceu isso com o do Egito, e aí a gente fica indignado. Ou reclamamos de um, de todos ou de nenhum, né? E depois o grito de muçulmano, quem não pula? Terrível, absolutamente terrível. Eu não colocaria isso nessa categoria. Não colocaria, e vou explicar. Na categoria de racismo, é que se eu falar a palavra inteira agora no YouTube, lembra do problema que eu tenho com isso? Eles desmonetizam, né? Por certas palavras que são repetidas, né? Eu não colocaria mais por isso do que por, olha, tem nas arquibancadas espanholas. E claro que tem, com certeza tem muito mais quando chamam Vinícius de macaco. Isso sim é um grito racista ou chamar de macaco. E é sobre isso que vamos falar agora. Isso é muito depreciativo, e isso para mim poderia ser enquadrado tanto como xenofobia quanto como intolerância religiosa, né? Um ataque religioso, islamofobia, né? Alguém vai dizer não, é descritivo, estão chamando ele de muçulmano, de outra coisa. Já está claro por quê e como dizem isso. Ou seja, que os insultos ou os cantos não devem ser levados ao pé da letra. Está claro por que dizem isso. É como se amanhã a Espanha jogasse em um estádio. Agora vou mostrar uma imagem de quando a Espanha jogou em outro lugar e ninguém ficou indignado, tá? Cristão, quem não pula. Ou, por exemplo, que já ouvimos isso, mas que estranho que não houve tanta polêmica na mídia. O que ouvimos nas arquibancadas contra os judeus, ultimamente, é inacreditável e assustador. Nem dá para descrever. Quer dizer, não é só dizer judeu é quem não votar, não. Disseram de tudo, tá? Em um contexto, né? Existe um contexto de guerra, tem um problema muito sério no mundo que tem sido notícia nos últimos meses e continua sendo. E alguém vai dizer, não, eles falaram por causa disso, que falem pelo motivo que for. O que está claro é que você está atacando a religião deles. Mesmo se a frase for só judeu é quem não votar, muçulmano é quem não votar, ou cristão é quem não votar, certo? Se diz por algum motivo e se diz com uma má intenção. Portanto, terrível o que aconteceu ontem na arquibancada de Cornellá. Terrível! Mas o que está acontecendo? É essa hipocrisia, né? E esse jogo duplo, e esse dois pesos e duas medidas. Como sempre. Entendo, eu e vocês sempre me ouviram neste canal. Nós que criticamos tudo e não tomamos partido só de um lado, dependendo de quem está sendo insultado e quem está insultando, né? Sejam bem-vindos todos os integrantes da mídia, todos os jornalistas que agora finalmente veem um problema de intolerância nas arquibancadas da Espanha. Eu sempre disse o seguinte, não é que aconteça mais na Espanha, mas lá se punia menos. Agora as punições estão começando. Um dos elementos-chave para que se comece a punir agora, sem dúvida, e que fez um trabalho muito importante, porque massacraram ele nas arquibancadas, foi o Vinícius. Graças ao Vinícius isso é mais punido, mas ainda insuficiente. Por isso parece que as pessoas fazem coisas assim, porque depois acham que não vão ser punidas. Isso tem que ser punitivo, absolutamente, porque senão isso não vai mudar. Mas, insisto, conheço o meu país, conheço outros, tenho outra nacionalidade também e já viajei para muitos lugares. Não vejo um problema maior na Espanha. Não vejo. Vejo um problema em como isso é punido. Isso sim, eu vejo. Mas enfim, os jornalistas agora, que em muitos meios, a COPE, ontem, a SER, estão agora rasgando as vestes porque, meu Deus, o que aconteceu? Né? E o que aconteceu com Lamine Yamal? Aliás, Lamine Yamal falou, agora vamos ler o que ela escreveu. Como será que o garoto está se sentindo? Muito mal, claro. Péssimo! Agora ele vai contar, né? Porque ele é muçulmano e estava na arquibancada dizendo, jogando na seleção espanhola, muçulmano é quem não votar com má intenção. Claro? Mas agora estamos todos indignados na mídia com isso, e não com o que na época milhares de pessoas, centenas e milhares de pessoas nos arredores do estádio El Metropolitano, ou de Montjuic, ou do Camp Nou, e dentro, nos estádios também. Tem menos, ali é um pouco mais controlado, mas principalmente em Mestalla. Não foi todo o estádio, mas uma parte importante, ou uma arquibancada específica, chamava Vinícius de macaco.
E nos arredores do Metropolitano, centenas ou milhares de pessoas. E em Montjuïc e no Camp Nou, chamavam Vinícius de mono e de macaco. E sim, foi dito na mídia, olha, que ruim, tal, não sei o quê. E sempre colocavam o mas. Claro, é que o Vinícius, é que ele provoca, é que não sei o quê, é que, bom, sempre o é que e o mas. Ou seja, o racismo, já falei, não admite adversativas. Não é eu não sou, mas de jeito nenhum. Isso sempre precisa ser criticado e devemos nos manifestar contra. E fazer a campanha que está sendo feita agora, uma boa campanha para denunciar isso e mostrar que há um problema grave na Espanha também, nas arquibancadas dos jogos, principalmente de futebol, tem que ser sempre assim. Porque o fato de pessoas que vão entrar depois no estádio, que estão indo para lá e estão nos arredores, é que, como estão nos arredores? Quando Vinícius chegou a Valência e desceu do ônibus, centenas já o chamavam de macaco, mas quase não falaram disso, só disseram que em Mestala eram alguns e depois o chamaram de bobo. Ao descer do ônibus, centenas o chamaram de macaco naquele e em outros dias em que Vinícius jogou no Mestala e outros estádios. E não fizemos o escândalo que está acontecendo agora, e deveríamos ter feito para não ter chegado a esse ponto, para sermos mais punitivos, para punir mais, para termos mais conscientização. E os meios de comunicação geram opinião pública. Claro, hoje todos ficamos indignados, mas sim. Estamos indo bem. Tem sido um verdadeiro ataque contra Vinícius em vários estádios da Espanha há anos, e aqui estamos denunciando isso, mas a mídia nem tanto. Mas também não é para tanto com o Vinícius, não somos todos assim. Por que ele diz que a Espanha tem esse problema e talvez não deva sediar a Copa de 2030? O Vinícius está exagerando? Ele está exagerando? Agora vocês estão nisso. Insisto, eu enquadraria o que aconteceu ontem como uma questão de intolerância religiosa, islamofobia, não no que começa com ra e termina com sismo, embora também tenha suas ramificações. Ou seja, o canto não é gratuito, muito pelo contrário, foi feito com má intenção e muitos dos que cantavam são assim. Sim, com certeza, pois há um grande problema. Mas tudo bem, mas vamos ler antes o do Yamal, um momentinho, e depois dou exemplos, porque depois tem a questão do hino, claro. Essa questão do hino é terrível, mas há quanto tempo vai um hino da Espanha? Na Espanha e fora também. E agora vamos ver um exemplo de um dia em que vaiaram o hino da Espanha, aqueles que hoje estão muito ofendidos, e a gente entende, e aqui a mídia disse para eles, foi nos Jogos Olímpicos. E o que vai acontecer com a federação ou com os torcedores marroquinos? Nada, porque a mídia não fez barulho algum. Bom, vamos ver um momentinho, porque acho que isso eu tenho por aqui. Vamos ver aqui. Bom, é que eu mostro para vocês agora muitas coisas, cara. É que, claro, eu tenho tanta coisa aqui que nem sei por onde começar. Eu sei que vocês não estão vendo nada. Ou estão vendo, tá bom? O lance do hino tá por aqui? Beleza, olha, isso aqui eu ia mostrar primeiro o do Yamal. Vamos lá, vamos colocar um minutinho primeiro o do Yamal, porque eu entendo perfeitamente que o garoto esteja mal, assim como o Vinícius ficou, e olha, o Vinícius com mais razão ainda. Chamavam o Vinícius de macaco, ou seja, mas com mais razão ainda. Com ainda mais razão, beleza? Acho que já chamaram isso pro Yamal em algum estádio também. Na verdade, no Bernabéu, olha, o garoto ou a pessoa, não lembro quem foi, que falou isso, pagou por isso. E aqui a gente sempre denunciou isso e sempre esperou que houvesse punições e mais severas. Lamine Yamal publicou isso há minutos. Ontem afirmou ser muçulmano. E ele disse isso, Alhamdulillah. Acho que é assim que se pronuncia. Ontem, no estádio, ouviu-se o canto "Quem não pular é muçulmano". Sei que era direcionado ao time rival e não era algo pessoal contra mim, mas, como pessoa muçulmana, continua sendo uma falta de respeito e algo intolerável. Entendo que nem toda uma torcida age assim, mas quem canta essas coisas, usar religião para zombar no estádio, mostra ignorância e racismo. Concordo completamente. Insisto, o segundo, embora o canto para mim não esteja englobado nisso, mas realmente tem traços disso.
tem nuances pelo que acabei de dizer, não é? Porque quem diz isso também, em muitos casos, embora talvez não em todos, mas em muitos casos, coincide. Ele vê o futebol assim mesmo, e eu consigo entendê-lo. Ele serve para ser curtido e torcer, não para desrespeitar as pessoas pelo que são ou acreditam. Dito isso, obrigado a quem veio nos apoiar. Nos vemos na Copa do Mundo. Como Vinícius falou em seus comunicados, ele foi muito bem, nada a dizer. O garoto pode ter ficado chateado ontem, o que é compreensível. Mas aqui estamos criticando outra coisa, que é como a mídia tratou certas coisas incríveis que aconteceram, por exemplo, com relação à seleção espanhola. Foi permitido que quando a Eurocopa ia passar por San Mamés, na época, fossem feitos cartazes desse tipo. Foi um pouco criticado, mas a mídia não disse: olha, há um problema no País Basco de muito ódio aos espanhóis, um problema de xenofobia. Não foi dito, não foi dito. Temos uma questão política bastante importante na atualidade da Espanha, que é não fazermos muito barulho contra aqueles que reclamam lá em cima, tipo, sério, já vivemos essas coisas? Porra, já vivemos coisas tremendas, cara. Vivemos, bom, há pouco tempo, em 15 de novembro de 2025, jogo em San Mamés, no primeiro minuto do Euskadi Palestina. Isso era cantado nesse estádio. Cara, era cantado. Espanhol é quem não votar. Espanhol é quem não votar. Claro, você diz, não, aqui não estão criticando uma religião. Ou seja, aqui não estão mexendo com você por causa de uma religião. Sim, mas por uma nacionalidade. Também são sentimentos. Ou seja, não é a mesma coisa. Obviamente, uma coisa são suas crenças religiosas, outra coisa são suas emoções no campo patriótico, seu sentimento patriótico, e outra coisa, claro, é a sua cor de pele. Por isso, é preciso diferenciar a intolerância em todos os casos. Disso se falou um pouquinho, nem se falou. Um pouquinho, ou nem se falou. Mas é que vamos além. Vamos além. Montilive, estádio de Montilive, lá em Girona, estádio do Girona. Chegaram até a colocar isto, cachorros espanhóis. Olha, zero de atenção, zero, nada, um cartaz, nada, nada. Ali não tinha problema nenhum. Ali não, olha, ninguém pensou, tem um problema sério. Há um problema sério com gente. Em certas regiões da Espanha, isso é extremamente xenófobo, né? Olha, você acabou de saber que colocaram, né? Beleza! Coisas mais graves em Montilive também. Disseram aquilo de... Que pute é a Espanha, né? E putz espanhóis, não posso falar certas coisas, porque no YouTube vocês já sabem. Espanhóis, né? Naquele dia, o Piqué apareceu, aliás, num bom gesto que ele teve, eles deveriam, e olha que eu, com o Piqué, sou a última pessoa que deixaria de criticá-lo, mas isso todos os jogadores deveriam fazer. Dizer para as pessoas ficarem quietas, isso não, vocês estão insultando os sentimentos de muita gente. Mas naquele dia, isso foi dito nas arquibancadas e coisas piores foram ditas, nos jogos da seleção catalã. Viraram manchete nos programas de rádio depois e tal? Fizeram esse escândalo todo que estão fazendo agora? Claro que não. Claro que não. Como falei antes sobre o Vinícius, né? Que as pessoas chamem ele, um monte de gente nos arredores de um estádio e também dentro. E esses que estão fora do estádio vão entrar depois no estádio. De macaco, de mono, centenas e milhares de pessoas fazendo isso. A importância que foi dada. Com isso, há dois pesos e duas medidas, evidente. E eu insisto. Tudo errado, porra, tudo errado. Absolutamente tudo errado, mas tem que ser tudo, não só uma parte. Ou não reagir dessa maneira tão beligerante e veemente só com uma parte e com a outra, não. Sobre o hino, espera aí que eu tenho aqui. Isso foi nos Jogos Olímpicos. Espanha e Marrocos, semifinais. E não posso colocar mais, porque imagino que isso deve pertencer à Eurosport e tal. Bom, enfim, a arquibancada cheia de marroquinos. A Espanha venceu aquela partida incrível e depois ganhou os jogos na final contra a França. Praticamente todo o estádio vaiando o hino da Espanha.
Houve uma referência mínima. O Marrocos é que tinha que pedir desculpas. Talvez até tenha pedido, mas acho que não, pois não houve pressão social contra o Marrocos, a federação ou qualquer um. Eles acharam mal educados, mas normal. Agora estamos brigando porque vaiamos o hino do Egito, o que é errado. Pois deveria ser sempre assim. Absolutamente. Bom, enfim. Olha, eu disse que não ia opinar. Mas vocês entendem, né? Eu condeno absolutamente tudo, mas tem que condenar tudo. E eu comparo com outros tipos de situações lamentáveis que já aconteceram. Mas, do outro lado, o suspeito é aquele que critica uma coisa e não a outra. Esse é o suspeito. Esse é o que está te escondendo alguma coisa. Esse é o hipócrita. E há muitos na mídia. Bom, nos vemos no próximo. Obrigado por me acompanhar. Tchau, tchau.